Boa noite, hoje dia 17 de janeiro de 2023, nossa primeira live do ano, do novo ano. Aqui quem vos fala é João Negromonte. Sejam bem-vindos todos aí que já estão entrando na live. Boa noite, Sanzinha. Boa noite a todos aí que sempre nos acompanham. Hoje um tema muito especial, que é a aprovação ou não do projeto de lei 1180 do deputado Caio França, que prevê a distribuição dos medicamentos à base de cannabis no SUS de São Paulo. O Caio, como sempre, muito pontual, ele já entrou aqui na nossa live. Só esperar aqui ele nos chamar para poder participar. Boa noite a todos, feliz 2023. Muita prosperidade, o Caio já chamou. Vamos ver aqui se deu certo. Deixa eu ver. Opa, acho que foi. Caio França, boa noite, deputado. Tudo bem? Como é que tá? Tudo certo? Me Em escuta alto e bem? bom som, graças a Deus. Por aqui tudo bem também. Caião, cara, um Que bom, prazer boa poder noite, meu falar com amigo. você e de um assunto tão importante, né? Que é o uso medicinal da cannabis aí no SUS. Distribuição desses produtos pelo SUS. Projeto de lei maravilhoso de sua autoria. E, primeiramente, feliz 2023, né? Estamos já no ano novo aí. Que esse ano seja de muita prosperidade, principalmente aí para a nossa luta, né? Exatamente. Feliz 2023, um ano de muito trabalho, muita saúde, sucesso para todos e com Tomara. cannabis no SUS, né? Para a gente poder comemorar esse 2023 começando com uma vitória. Eu fiz uma postagem outro dia e é verdade, assim, eu acho que eu estou acompanhando essa pauta. E penso que nós nunca estivemos tão perto aqui em São Paulo de poder garantir, né, democratizar o acesso. Então, sem dúvida, é um momento muito importante no final do ano, quando a gente conseguiu a aprovação. E agora, obviamente, também nessa mobilização pela É isso. sanção do E vai dar governador. certo, se Deus quiser. Bom, para começar, todos me ouvem bem? Quem estiver me escutando aí, por favor, dá um joinha aí para nós nos comentários. Compartilhem a live também. Só clicar no aviãozinho aí do lado direito da tela. Manda para os amigos, manda para as pessoas aí do ecossistema da cannabis, para interessados no tema. E antes de mais nada, eu quero apresentar, assim, falar um pouquinho só sobre o Caio, só para fazer uma introdução rápida aqui. Bom, Caio França é natural da cidade de Santos, litoral de São Paulo, e é exemplo do pai, Márcio França, atual ministro dos Portos e Aeroportos do governo Lula. Caio formou-se em Direito, entrando para a vida pública muito cedo, com apenas 20 anos de idade. Em 2008, foi eleito o vereador mais votado da história de São Vicente, no litoral paulista, com 8.097 votos, destacando-se com projetos como a inclusão de xadrez nas escolas públicas, criação do selo verde contra a dengue e implementação do ecociclo, que são as bicicletas que recolhem o lixo reciclado na cidade. Em 2014, elegeu-se deputado estadual, firmando-se como o parlamentar mais jovem na Assembleia Legislativa de São Paulo e o mais votado do seu partido também. Após a reeleição em 2018, tornou-se presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, eleito por unanimidade na casa. Novamente eleito em 2022, o marido da Fernanda, pai da Laura e dos pets Nestor e Palita, juntamente com outros colegas parlamentares, aprovaram na Assembleia Legislativa de São Paulo, no finalzinho do ano passado, o projeto de lei 1180/19, que pretende regulamentar a distribuição dos derivados da cannabis no SUS do Estado. Que currículo, hein, doutor? Fala comigo. Que é isso, obrigado pela apresentação. De fato, eu sou jovem para a política, mas já estou há um tempinho, então já tive a chance de ser vereador aqui na minha cidade.
disputei uma vez a prefeitura aqui em 2012, não ganhei a eleição, e aí depois, na sequência, foram 3 mandatos, né? Tô indo para o 3º mandato agora como deputado estadual e, enfim, orgulhoso da trajetória que percorri, animado para um novo desafio e sei o quanto que a gente, no poder público, tem uma missão ainda mais impactante, né? Porque as nossas decisões, elas impactam diretamente a vida de muitas pessoas. Então, hoje a gente vai falar, obviamente, sobre especificamente o projeto de lei, o 1180, mas eu sempre pautei a minha trajetória em ter projetos que impactam a sociedade, né? Porque a gente tem, sim, muitos colegas que têm, sei lá, apresentam diversos projetos, acabam aprovando, mas projetos que acabam não tendo efeito nenhum, não surtem, não mudam em nada a vida das pessoas. Eu sempre pautei os mandatos que exerci para tentar mudar a vida das pessoas. E acho que esse projeto que nós estamos falando aqui é uma mudança de paradigma, de realidade. Ainda que nós estejamos atrasados no que eu gostaria de estar, mas não deixa de ser um avanço para o cenário Exatamente, brasileiro, né? perfeitamente. A trajetória, sim, fantástica, inclusive, parabéns, viu, deputado? É uma história bem legal. Obrigado. Então, para a gente Obrigado. começar, eu gostaria que você falasse um pouco, então, do projeto que você chama aí de 1180, né, /19, para o pessoal que está nos acompanhando. Fala para a gente, cara, como que surgiu essa ideia? Por que você sentiu a necessidade de criar um projeto de lei sobre o uso medicinal da cannabis? Vamos lá, foram alguns fatores, né? E as coincidências da vida. Primeiro, uma pessoa que trabalha comigo, um assessor meu, me falou que estava se aprofundando sobre o tema, que tinha ouvido falar, que a filha dele estava utilizando, mas algumas vezes só por ansiedade e tal. Enfim, me disse a esse respeito. Daí então eu fui pesquisar um pouco e juntei mais gente no gabinete para poder comentar sobre o assunto e ver como é que estava a legislação brasileira sobre isso. Isso foi em 2018, 2019. E aí foi quando a gente conheceu uma mulher chamada Neide, que mora aqui na cidade de Santos, que tem um filho, Vitor, que tem uma síndrome muito rara aqui, a síndrome de West, né? Acho que algumas pessoas devem conhecê-la. E aí ela me impactou muito com os depoimentos que ela deu. Ela tentou, né, usar nele todos os medicamentos convencionais, nenhum fez efeito. Foi um dos melhores médicos aqui da região, foi para São Paulo. Foi quando ela teve um médico que ousou prescrever para ela a cannabis medicinal, que mudou a vida do Vitor, dela, de toda a família dela, dando qualidade de vida para todos. Daí então eu fui procurar saber como é que ela estava conseguindo esses medicamentos e ela me disse que através de decisões judiciais o Estado era obrigado a fornecer para ela. Eu fui, em 2019, fiz uma audiência pública na Assembleia para convidar outras mães e, enfim, pessoas que utilizavam a cannabis medicinal e convoquei o responsável pela farmácia de alto custo do Estado de São Paulo para que ele pudesse dar o depoimento a respeito de quanto o Estado estava gastando com essas decisões judiciais que obrigavam o Estado a fornecer o medicamento. E aí foi que me impactou. Naquele momento, 2019, se eu não me engano, o Estado tinha gastado aí por volta de 12, 13 milhões de reais já no ano em cannabis medicinal. Só que essas medicações eram compradas um a um, a cada vez que tinha uma decisão favorável às pessoas e desfavorável ao Estado, obrigando eles a fornecer esse medicamento. E ele confidenciou isso, que tinha uma tendência de crescimento, porque cada vez mais os médicos estavam prescrevendo. E aí eu acabei trazendo pessoas especialistas também, alguns médicos prescritores, outras famílias que fazem o uso, cada um pelo seu motivo, com uma patologia diferente. E aí eu convidei algumas pessoas a me ajudarem a redigir um projeto de lei, que aí sim é o PL 1180, na qual foi escrita por diversas mãos, que obviamente o artigo principal trata da inclusão desses medicamentos no SUS aqui em São Paulo, mas que é importante ressalvar que o projeto
de lei possui diversos artigos, dentre eles a capacitação de médicos, servidores públicos na prescrição desses medicamentos. Infelizmente, eu tenho contato com alguns médicos que sofrem preconceitos, às vezes perseguição dentro da rede pública por prescrever esses medicamentos. Então, o nosso projeto de lei também garante capacitação para os servidores, garante uma proteção a esses médicos, também garante a possibilidade de fazer aí uma sinergia entre o terceiro setor, a iniciativa privada, para capacitar. Também faz a previsão de que o Estado possa fomentar pesquisas sobre o assunto através das universidades públicas. A gente já tem algumas pesquisas rolando na USP, na Unicamp, e acredito que na Unesp também. Então, o projeto de lei é um projeto de lei robusto. Eu sei que o que chama atenção é a inclusão da cannabis medicinal no SUS, mas é importante esclarecer também que ele é um projeto bem amplo, que garante outras pautas que envolvem o tema também e que também são muito importantes. E aí foi, obviamente, a sensibilidade de, a partir daí, da audiência pública, do protocolo do projeto, que milhares de pessoas passaram a me procurar, algumas muito felizes pelo meu projeto e gostavam até de poder enaltecer, falar que, sim, com muita tranquilidade, que fazem uso da cannabis. Algumas que vinham um pouco mais discretamente, falar, olha, Caio, meu pai está usando e tal, sim, sabe, de forma mais discreta. Daí, enfim, acabou que assim, ficou meio que uma referência aí da cannabis medicinal aqui em São Paulo. E depois de muita luta, a gente pode até depois falar um pouco a respeito de como é que a gente conseguiu avançar com esse projeto. E o final é que a gente conseguiu aprová-lo na Assembleia num cenário bem difícil, num cenário bem conservador de 2022, né, na Assembleia que eu ainda convivo, numa discussão ampla, nacionalizada, de disputa nacional, bastante contaminando o debate. Nós conseguimos aprovar e agora estamos com boas chances de ter esse projeto de lei sancionado aqui em São Paulo. Você tocou num ponto muito importante, deputado, que é a capacitação, né? Tanto de médicos quanto de juristas também, de pessoas envolvidas nesse tema aí, para poder desmistificar ideias, derrubar preconceitos. Isso é muito importante. Me fala uma coisa, da criação do projeto em 2019 para agora, ele sofreu algum tipo de alteração? Então, muito boa pergunta. Embora o projeto tenha tido quase 20 pedidos de vistas ao longo do seu percurso, ninguém que pediu vistas ao projeto fez nenhuma mudança nele. Então, o projeto que eu apresentei lá em 2019 é o mesmo projeto que foi aprovado no plenário na última sessão de 2022. Então, não tivemos nenhuma mudança, muito embora foram 25 pedidos de vista, se eu não me engano, ao longo da caminhada, né? Então, eram claramente pedidos de vistas que serviam muito mais para protelar uma eventual aprovação dele do que eventualmente, sei lá, ter alguma mudança conceitual e tal. Acabou que não teve nenhuma mudança, não. Então, o mesmo projeto de lei protocolado em 2019 é o mesmo projeto que foi aprovado. Nota-se, né, que foi muito bem redigido o texto, foi muito bem feito. Mais uma vez, parabéns, porque 25 pedidos de vista e nenhuma alteração, né, deputado? É sinal que está tudo certo. E de um tema um tanto quanto polêmico ainda, para alguns, né? Quando eu falo que é polêmico, as pessoas falam, como assim polêmico? É claro que para a gente aqui, enfim, que lida com o tema, é um tema que deveria ser mais do que habitual. Mas a gente não pode também fechar os olhos para bancadas evangélicas, que têm muita resistência, e as bancadas evangélicas existem e estão fortalecidas nas casas legislativas. Não é só na Assembleia, não é só a Assembleia de São Paulo que tem bancada evangélica, nós temos isso no Congresso, temos isso nas câmaras municipais hoje em dia. Bancadas que às vezes não são evangélicas, mas têm uma tendência mais conservadora, por diversos motivos.
né, a bancada da bala, mais ligado aos policiais e tal, que desvirtuam algumas das vezes o teor do meu projeto de lei, confundindo com o uso recreativo, enfim, da cannabis. Então, por diversas vezes eu tive que fazer esse debate, às vezes no plenário, às vezes nas comissões e muitas vezes no ouvido dos colegas, explicando, mostrando. Eu separei vários vídeos, né? Porque eu falei com muitas mães ao longo dessa caminhada e elas me ajudaram muito. Então eu mostrava aqui, assim, no individual, olha, dá uma olhada nesse caso aqui e mandava para todos eles e tal. Alguns falando que eu estava defendendo o, o cultivo aqui individual para que as pessoas tivessem liberdade para fazer o plantio, o que não é verdade. Muito embora eu particularmente seja favorável, eu não coloquei isso no projeto de lei porque eu sabia que Eu ia falar seria isso, o projeto não um, prevê o cultivo um, individual. um passo Entendi. muito Não grande. leram o Não, projeto, não, não, não. deputado? Um passo muito grande. Não, eles não. Olha, infelizmente, muitos não leem o projeto. É assim, tipo, sabe quando você tem palavras que são chaves e que por si só já arrepiam É. alguns. E uma delas é cannabis. Então, quando eu coloquei que, claro, a ementa do projeto, né, que é o título do projeto, é Política Estadual de Fornecimento da Cannabis Medicinal em São Paulo, na Saúde Pública de São Paulo. Daí em diante, alguns nem queriam ler. Era assim, o Caio quer liberar a maconha por aí. E assim, nem é da nossa competência, né? A gente está na Assembleia Legislativa, São Paulo não está fora do Brasil, São Paulo está dentro do Brasil, nós estamos num país que é federalizado, mas que tem competências muito claras entre um ente e outro. E a liberação, por exemplo, né, do uso recreativo, o plantio, na minha concepção, é uma decisão do Congresso Nacional. O que eu gostaria muito de ver, e talvez seja uma pauta para esse novo Ó, mandato, já confidenciando aqui, é as universidades públicas, as nossas, né, a USP, a Unicamp, a Unesp, e eventualmente até mesmo o Butantan, que foi um exemplo aí durante o período do Covid, por que não que esses braços do Estado não podem fazer o plantio? É, uma, é um avanço que nós deveríamos ter. Hoje já tem decisão judicial que permite que pessoas físicas e algumas poucas entidades possam fazer o plantio, mas eu penso que o poder público não pode ficar de olhos virados para essa realidade, né? E já que a gente tem a possibilidade de estar num país que tem uma qualidade de solo, que tem boa qualidade de clima, por que não a gente fazer o plantio e, de forma controlada, poder usar isso, né, ao invés de ter que ficar pagando fortunas para importar esse medicamento? Mas exato. uma coisa de cada vez, vamos tratar aqui da garantia de incluir esses medicamentos no SUS, que já será um grande avanço. Estou vendo algumas pessoas falar a respeito. Farmácia Viva já, eu quero deixar bem claro que eu sou super favorável, defendo o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, se não me engano é o 399, dos meus amigos Paulo Teixeira, Luciano Dutti, que eu tenho a honra de poder, no caso do Dutti, sou do mesmo partido dele, do Paulo Teixeira, estamos na TDL mesma também, que foi o trincheira do ponto de autor do vista projeto. Mitidiele. Então, assim, tenho muita intimidade com todos eles. Acontece que o Congresso, infelizmente, ele é ainda mais conservador e a tramitação dos projetos no Congresso ela é ainda mais complexa do que na Assembleia. Então, nós vamos trabalhar também para poder ajudar na mobilização lá no Congresso Nacional, agora com essa mudança, saindo Bolsonaro, entrando Lula e Geraldo, que já se pronunciaram a respeito do assunto. Ministro Padilha, que hoje está na Casa Civil, também é defensor da ideia, foi ministro de Saúde. Então, acho que, sem dúvida, nós vamos ter Segura essa um informação, momento essa opinião, de. ela está por final, é uma pergunta. Vamos É, embora, estamos falando já, mas vamos embora. Mas é a isso. gente Então, sabe, né, deputado, aqui através, nós aqui do Portal Seixas, estamos sempre em contato direto aí com você, em contato direto aí com a assessoria de imprensa também do governo do estado, e a gente sabe que esse projeto, o 1180, está na mão do Tarcísio, do governador de São Paulo.
E eu queria saber quais são os próximos passos agora. Você chegou a conversar com o governador, dialogar sobre esse projeto, explicar para ele também? Ele tem a intenção de aprovar ou você não sabe, não conversou? Como é que tá? Então, jogando muito aberto com vocês. Pessoalmente, eu não conversei com o governador Tarcísio. Não tive essa chance. Ele está agora em Davos, na Suíça, representando o Brasil num fórum de desenvolvimento econômico, mas eu tenho conversado bastante com algumas figuras que têm uma importância muito grande no governo. Eu posso citar aqui, porque eles me deram a liberdade para poder falar. O Kassab, que é secretário de governo, e o próprio doutor Eleusis, que é o secretário de saúde do estado de São Paulo, nomeado pelo Tarcísio, ambos. Ambos são favoráveis à cannabis medicinal. Nenhum deles tem essa visão ultrapassada de que uma coisa puxa a outra e que, enfim, eles sabem separar as coisas e sabem da importância do tema. A gente não tem... Tanto o Kassab, presencialmente, nós conversamos por algumas vezes. O Eleusis foi deputado federal, eu conversei com ele, mas eu também peguei algumas declarações do Eleusis de quando ele foi deputado federal, também favorável ao tema. Então, fico muito feliz que o secretário também tenha essa visão, né? Mais, não diria nem que progressista, mas pró-ciência, né? Pró-ciência, pró-vida. E aí, para também ser muito sincero com vocês e com o pessoal que está nos assistindo aqui nessa live, não sei se todos acompanharam, o governador tinha organizado para extinguir a Secretaria das Pessoas com Deficiência aqui em São Paulo, que é uma secretaria que tem a sua importância, promove políticas públicas para as pessoas com deficiência. E aí o governador tomou a decisão de rever a sua decisão, voltando atrás para permanecer a secretaria. O que ele fez? Ele juntou os atores, os conselhos estaduais, as entidades, convidou os parlamentares, levou o secretário das pessoas com deficiência, que é o secretário Marcos da Costa, que foi presidente da OAB aqui de São Paulo, da seccional, e durante a fala dele, ele confidenciou que tem uma pessoa muito próxima a ele, da família dele, que tem uma síndrome muito rara também, que é síndrome de Dravet, se eu não me engano. Acho que é síndrome de Dravet. Lennox-Dravet. E disse que essa pessoa faz uso da cannabis medicinal. Então, assim, sabe que às vezes a vivência, a convivência, na verdade, com alguém que passa por essa dificuldade e que, através da cannabis medicinal, tem conseguido melhoras significativas, ela vale mais do que qualquer argumento que você possa ter. Então, eu também estou esperançoso por conta disso. E tenho evitado diferenciar assim, não, porque quem votou no Bolsonaro é contra a cannabis medicinal e quem votou no Lula é a favor. O Tarcísio, todos sabem, não precisamos aqui inventar, mas o Tarcísio apoiou o Bolsonaro e foi apoiado pelo Bolsonaro. E eu conheço várias pessoas que votaram no Bolsonaro, mas que defendem essa pauta também. Então eu tenho evitado botar fogo nessa separação entre quem apoiou fulano, quem apoiou Beltrano. Quem apoiou o Lula defende, quem apoiou... Então, acho que tem muita gente que apoiou o Bolsonaro, mas que defende essa pauta também, e espero que o Tarcísio seja um deles. Eu estou torcendo muito para isso e estou trabalhando muito para que isso possa acontecer. Você colocou muito bem, deputado. A gente não pode entrar nesses méritos políticos de porque o Lula, quem votou no Lula aprova o uso medicinal, quem votou no Bolsonaro não. Isso não existe, pessoal. A luta aqui é uma só. É a luta pelo direito à saúde das pessoas. Isso é o mais importante. Então, independente de posicionamento político, o que a gente está falando aqui é de saúde. Então, eu também espero, com todas as minhas forças, que o Tarcísio olhe com muito carinho para essa pauta do uso medicinal, que muitas famílias podem ser beneficiadas por esse projeto de lei aí, se ele for sancionado. Que bom. E acho isso é uma coisa importante, sabe? Que você aproveitar o canal aqui da Sechá para poder
reforçar isso. Com a experiência que né, eu tenho acumulado aqui na política, eu acho que não vale a pena a gente, nesse momento, ficar fazendo essa separação, porque todos sabem, a decisão nesse momento é de Exato. uma única pessoa, do Tarcísio. E o Tarcísio, claramente, esteve com o Bolsonaro na campanha, o Bolsonaro o apoiou também. Eu tenho, por exemplo, declarações do próprio Eduardo Bolsonaro favorável ao tema da cannabis medicinal, que eu tenho utilizado, inclusive, para poder convencer e mostrar para a ala mais bolsonarista que apoia o Tarcísio que, assim, não é momento isso. O meu projeto de lei não é para separar no espectro da eleição de 2022. A eleição de 2022 passou, o Lula ganhou a eleição e eles sabem que eu apoiei o Lula. O Tarcísio ganhou a eleição e o Tarcísio sabe que eu apoiei o Haddad. Mas, nesse momento, nós temos que estar focado em poder trazer melhoria para as pessoas, independente de onde vem esse projeto e de quem é o responsável por poder fazer ele se materializar. Nesse momento, o Tarcísio é a figura central que a gente precisa convencer. Então, por isso, eu tenho evitado esses E assim, embates mais parabéns, acalorados. viu, deputado? Mais uma vez pelo seu posicionamento aí. Não é à toa que é um dos deputados mais votados no estado de São Paulo. Eu vi também que Obrigado. recentemente você lançou, né, um abaixo-assinado, inclusive a gente fez uma postagem sobre um collab aí nas redes sociais para divulgar esse abaixo-assinado, que serviu, um meio de pressionar, né, deputado, o governo do estado para ele votar, para ele sancionar o projeto de lei 1180/19. Explica um pouquinho para a gente sobre esse abaixo-assinado, deputado. Como é que foi isso? Como é que você teve essa ideia aí? E como é que as pessoas fazem para poder assinar também? Onde que elas acessam? Como que faz? Explica para nós. Então, na verdade, eu estou criando diversas ações de mobilização. Tenho conversado com os portais que falam sobre cannabis, tenho conversado com algumas figuras que são um tanto quanto simbólicas e têm grande repercussão para me ajudarem nesse processo. Tenho usado alguns argumentos jurídicos também e tenho mobilizado a sociedade. Tem uma hashtag aí que é a hashtag SancionaPL1180, que tem sido difundida em todos os lugares. É importante esclarecer, a galera às vezes, e eu também, como não sou muito, vamos dizer assim, não sou tão digital assim, eu às vezes explico errado. É importante a galera que está fazendo a hashtag, que está não só nas minhas publicações, mas é importante na publicação do Tarcísio. Exato. Ir lá e poder falar, governador, hashtag sanciona PL 1180, na postagem do governador, para ele poder sentir que nós estamos mobilizados. O abaixo-assinado foi mais um ingrediente que eu estou trazendo para essa movimentação. Até ontem nós estávamos com 20 mil assinaturas já digitais, então a gente começou lá meio que acanhado, eu publiquei e tal. Então, para quem quer assinar, tem uma publicação compartilhada minha com a Sechá, mas na minha bio lá. Então, se você entrou no meu perfil de Instagram, tem lá na minha autodescrição, tem um link, é só clicar no link, você vai chegar direto no abaixo-assinado. A gente quer poder entregar para ele, eu quero entregar para ele no limite aí no meio da semana que vem, que eu acho que vai ser o deadline da decisão dele. O Tarcísio, nas minhas contas, ele tem até o dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro para sancionar ou vetar o nosso projeto. A decisão dele deve ser publicada no Diário Oficial do dia 4 de fevereiro. Ah, por que isso, Caio? Eram 15 dias e tal. É importante esclarecer. A aprovação se deu no ano passado, mas só começa a contar os 15 dias dele a partir da mensagem da Assembleia notificando o governador de que o projeto foi aprovado. Então, isso aconteceu na segunda ou na terça-feira, se eu não me engano. Foi segunda-feira, eu acho. Segunda-feira. Daí em diante, 15 dias úteis. 15 dias úteis. Portanto, final de semana não conta. E temos um feriado no meio do caminho, que é o aniversário da capital, de São Paulo capital. Então, no aniversário, que se eu não me engano é dia 20 e pouco, me fugiu agora, não sei se é 23, também não contará. Então, pula mais esse dia e aí você conta 15 dias, vai dar no dia 3 de fevereiro, dia 4, a tão esperada decisão do Tarcísio. Ainda sobre, do ponto de vista jurídico,
Se o Tarcísio Eu não se perguntar isso agora manifestar, é também. E se ele possível? não falar nada? É possível. É possível. É possível que o Tarcísio decline de dar uma opinião, que não deixa de ser também uma ação, né? Você não fazer nada. O que para É nós, bom. eu confesso que é O projeto golaço volta, né, também. É deputado? bom, porque exatamente, o projeto volta para a Assembleia e o presidente tem 10 dias para promulgá-lo, sem outra possibilidade. Está aqui o meu amigo Perfeito. Celso falando aqui, ó, lá de Tapetininga, o aniversário de São Paulo é dia 25, então dia 25 é feriado também, por esse motivo, então passa esse dia e aí continua a contar os 15 dias. Então, se o Tarcísio, por algum motivo, declinar de opinar sobre ele, nem sancionar, nem vetar, o presidente da Assembleia, que é o Carlão Pignatari, que eu também preciso confidenciar aqui, ao longo da trajetória, depois de compreender o projeto, se tornou um grande parceiro, me ajudou na aprovação do projeto também, ele vai promulgá-lo. O Carlão, que inclusive, quando eu falo de exemplos de pessoas que usam a cannabis medicinal, eu tenho muito cuidado, porque eu não quero colocar ninguém, mas são pessoas que já fizeram essa exposição publicamente. Então, o Carlão, por exemplo, confidenciou para a gente no plenário que o pai dele faz uso da cannabis medicinal. Está com Alzheimer e o Alzheimer dele também regrediu um pouco e deu uma pausa agora. Então, assim, a cannabis tem feito muito bem para o pai do Carlão também, que se tornou um parceiro nessa Muito jornada na bom. aprovação do Muito projeto. bom. E agora eu quero saber um cenário oposto, deputado. Caso esse projeto chegue na mão do governador Tarcísio e ele vete esse projeto, o que pode ser feito? Tem algum recurso? Cabe recurso? Como é que ficam as famílias e pacientes que dependem dessa terapia? Às vezes não tem condições, como você bem sabe, de arcar com os custos desse tratamento e tal. Elas continuam ainda, elas ficam à mercê? Como é que fica isso? Pois é. Olha, ainda resta uma alternativa. Quando o governador veta qualquer projeto de lei, esse projeto de lei volta para a Assembleia Legislativa e a Assembleia tem a chance de derrubar o veto do governador. Agora, jogando muito aberto com todos aqui, eu estou há 8 anos na Assembleia, já estou no meu segundo mandato. Até hoje, a Assembleia derrubou 2 ou 3 vetos ao longo de 8 anos. Então, assim, a chance que nós temos é agora, nesses próximos 10 dias. Claro, ele pode vetar e a gente derrubar o veto dele depois? Pode, mas pela experiência que eu tenho, nós estamos muito perto e não vale a pena contar com a derrubada do veto depois. É muito importante que a gente possa estar engajado, mobilizados. Quem tem contato com o Tarcísio, com alguém que tem proximidade com ele, é muito importante que a gente possa argumentar cada vez mais, as televisões, os principais canais de mídia têm falado sobre o assunto, isso nos ajuda também, isso nos fortalece, mas nada melhor do que o dia a dia. Então, quem puder nos ajudar, seja com abaixo-assinado, seja indo lá no Instagram do governador, no Marcando Facebook do ele. governador, no Twitter do governador, marcando ele, falando, governador, conto com a sua sanção nesse projeto que pode mudar vidas. Tal. É muito importante. Cabe alguma alternativa depois de vetar? Cabe. Mas, como eu Não, disse, as pequena disso. chances ficam E bastante caso, por exemplo, restritas, exato. uma questão, uma dúvida que eu fiquei aqui agora. Caso ele vete, esse projeto volte e vocês derrubam esse veto, o projeto está aprovado? Ele é promulgado, então. Está aprovado. Não, ele tem força de lei. A Assembleia tem a Entendi. última palavra em cima do que o governador fala. O que acontece? Normalmente, os presidentes, como 90% das vezes, os presidentes das assembleias, das câmaras, do Congresso, estão alinhados com o governador, com o prefeito, com o presidente, eles não colocam os vetos em pauta, porque eles não querem expor o governador. O governador vetou, a Assembleia vai derrubar o veto dele,
demonstra uma certa, vamos dizer assim, enfim, uma fragilidade do governador em relação ao parlamento. Então, normalmente, é mais difícil derrubar um veto. Não é impossível, é importante deixar claro aqui. Eu só estou dizendo que, assim, é menos provável quando a gente tem que derrubar um veto, a luta é bem grande. Eu vou trabalhar muito, caso seja esse o caminho. Mas eu confesso que a gente está tão perto, e eu não sei, estou sentindo o clima. Eu tenho falado quase que diariamente com o Kassab, dando informações, cada dia dando um depoimento novo. Enfim, já pedi para que o governador possa, se for o caso, me atender pessoalmente. Eu quero levar algumas figuras, algumas mães, que eu acho que são as mais simbólicas, para que ele possa compreender esse tema. Mas é claro que a internet hoje é um instrumento muito forte de pressão, que né? nos auxilia demais. E voltamos a repetir, né, deputado? Quem puder, vai lá, comenta nas publicações do Tarcísio. Vamos pressionar, assine o abaixo-assinado. Eu estou vendo aqui que a doutora Cíntia De Carlo, que é a nossa colunista e nossa querida amiga aqui, dentista, que é prescritora de cannabis também, está falando aqui que vai ter uma conversa com alguns políticos no jantar amanhã. Cobre, Cíntia, cobre eles, fale para eles, mostre para eles a importância, faça que nem o deputado Caio. Dê o exemplo de pacientes que necessitam, de crianças que possuem alguma crise, alguma síndrome refratária aos tratamentos convencionais e que somente a cannabis consegue auxiliar no tratamento dessas pessoas, que são através dessas histórias de mães, de pacientes que precisam desse tratamento. Porque a gente só entende, né, deputado, quando a gente ou vê a dor dessas pessoas ou sente na nossa própria pele, né? Quando a gente tem um caso na nossa família. Mas não esperem precisar da cannabis para poder apoiar. Vamos apoiar já de uma vez para a gente ajudar e auxiliar milhares de pessoas aqui. E, deputado... Eu tenho usado muito essa fala, viu? Só para concluir, assim, não espere precisar para apoiar, porque é claro que quando a gente tem alguém próximo que precisa, você acaba sentindo aquela dor praticamente da pessoa e você vai procurar como fazer. Mas eu acho tão mais genuíno, né, quando você faz o apoio sem que alguém do teu entorno precise, porque algum dia alguém, algum colega, algum amigo, algum parente, às vezes até um filho nosso, né, precisa. Então, eu não tenho dúvida que assim, os depoimentos das famílias, das mães, são muito fortes. Às vezes a gente, claro, tem um médico super, hiper renomado que tem a sua importância, mas você dá um depoimento de uma mãe, no caso da Neide, a Neide falou para mim o seguinte, duas frases que ficaram marcadas. Primeiro, ela falou, Caio, o Vitor sofria 60 convulsões por dia. 60. E eu passei a utilizar a cannabis medicinal, o Vitor praticamente tem uma convulsão ou outra. E a outra que me deixou mais ainda, assim, tocado. Ela falou, Caio, eu dormia com o Vitor agarrado, porque a cada crise que ele tinha de epilepsia, parecia que ele ia morrer. E se ele fosse morrer, que ele morresse nos meus braços. Ela falou isso para mim. Assim, muito forte, é muito forte. Então, assim, eu acho que esses depoimentos são mais impactantes do que qualquer outra coisa. Então, com certeza a Cíntia, que vai estar aí com alguns amigos da política também e que podem ajudar a influenciar, por favor. Vamos cobrá-los. Deputado, tem uma pergunta aqui agora muito interessante. Ela veio da nossa audiência, ela é @cook.colé, mandou nas nossas redes sociais aqui, antes da live começar. Eu achei interessante. Ela pergunta o seguinte, ela fala assim, se aprovado o projeto de lei, essa lei vale apenas para o estado de São Paulo? Como funciona? Somente pacientes residentes no estado terão direito a esses produtos via SUS? Boa pergunta. Exatamente. No nosso caso, veja só, o SUS ele é universal, mas é claro que o meu projeto ele só está no âmbito do estado de São Paulo. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, de outros estados que vêm em São Paulo para se tratar de diversas patologias, né? São Paulo tem um complexo hospitalar robusto. Então, é claro que o fornecimento em si
só se dará aqui em São Paulo. Agora, as pessoas às vezes conseguem fazer, né, de vir para cá para poder receber esse medicamento. Não tem essa restrição no SUS, mas o fornecimento em si, ele se dará nas farmácias de alto custo aqui do estado, que já tem uma logística e uma organização para fornecer outros medicamentos. Então, isso é importante deixar claro também. Nós estamos criando uma política nova, mas São Paulo já está bem organizada no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos de alto custo. A gente pode dar vários exemplos aqui, no medicamento da AIDS, né? O coquetel, eu nem sei qual é o nome hoje, mas é um medicamento muito mais caro, inclusive, do que esse. Tem medicamentos de com outras funções que são mais caros do que o CBD ou do próprio THC, que também está previsto no nosso projeto, e que já tem essa entrega de forma organizada. Você precisa ter uma prescrição médica, um acompanhamento de um médico da rede. Todas as regiões administrativas já possuem uma farmácia de alto custo no estado. Então, é lá que vai ser o fornecimento. O estado está preparado já, né, deputado? Não precisa criar nada mais. Exatamente. Inventar a roda novamente. Nada. O estado já está preparado. Não precisa criar nada novo. O estado de São Paulo está absolutamente preparado para fazer esse fornecimento, com pessoas capacitadas. E digo mais, né, o que é importante, eu acho que eu falei aqui no começo da nossa live, o estado de São Paulo, para algumas pessoas, já faz o fornecimento. Só que exige que a pessoa vá para a justiça para poder, exatamente, conseguir. E aí isso encarece o projeto, porque você precisa pagar custas judiciais. Você, às vezes, não compra um bom produto, porque quando você compra com pressa, né, você compra mal. E você também não consegue ter um melhor preço, porque não precisa ser nenhum economista para saber que se você fizer uma compra planejada, você consegue ter um melhor custo. Você consegue, às vezes, ter um melhor produto, inclusive. E isso tudo, às vezes as pessoas, mas o Caio está interessado na indústria farmacêutica e tal. Vê só, gente, licitação, como funciona com outros medicamentos. Eu não quero nada novo. O que eu quero é que uma pessoa que ganha um salário mínimo e não consegue pagar R$ 2.000 para ter um medicamento, que ele possa ofertar para o seu filho um medicamento desse. Um menino que tem aí 20, 30 crises de epilepsia, convulsão por dia. Então, o que eu quero é isso, garantir que as famílias de baixa renda possam ter o mesmo medicamento de uma família que tem condição de pagar R$ 2.000 por mês. É isso que eu quero. Agora, quem vai fornecer, qual a empresa responsável, veja, aí o Estado que vai cuidar disso, numa licitação apropriada. Mas por que importação, Caio? Olha, porque hoje só é permitido no Brasil, com exceção de decisões judiciais também, a importação. O plantio nacional ainda não é permitido. Então, é por isso que nós não adentramos nesse tema. Eu, particularmente, defendo a produção nacional, né, mas não está previsto no projeto. Importar um produto e não poder produzir no seu país é uma controvérsia. Entendeu? Não tem porquê. O composto é o mesmo. Com certeza. Canabidiol, extrato de canabidiol. Aí eu tenho que importar, sendo que eu posso produzir aqui. Não dá para entender. Enfim, né? Enfim, tomara que esse projeto passe para a gente... Mas é o caminho. Nós vamos avançar. Eu falei aqui um pouco sobre isso já aqui também. Eu pretendo me dedicar a isso a partir desse novo mandato. Eu vou coordenar a frente parlamentar também. Acho que nem sei se estava nas suas perguntas aí. A gente tem outros deputados que foram coautores comigo. Depois de eu protocolar o projeto, algumas pessoas se interessaram no tema. Vamos lá, claro. Eu até lembro, assim, Sérgio Vitor, Marina Elô, Adalberto Freitas, Patrícia Gama, ai meu Deus, eu não quero esquecer ninguém, Isa Pena, Mônica Seixas, tem uma acho que são esses. Se eu esqueci de alguém, me pessoal, perdoa. Porque são pessoas que confiaram no projeto, que acreditaram no projeto, que colocaram ali um suor, um trabalho, ajudaram a criar esse projeto de lei que é muito importante. Então, eles têm que ser lembrados. E no final,
Não, e no final, assim, eu preciso compartilhar também, né? Porque a aprovação dele foi uma aprovação um tanto quanto, Dura. assim, difícil. Nós tivemos que ceder algumas coisas também e tal. Então, essa galera também me ajudou muito. Então, eu quero também aqui compartilhar, né, esse momento com todos eles. E só para reforçar também, como eu disse, o Sérgio Vitor é o presidente da Frente Parlamentar hoje. Eu vou assumir essa missão a partir de um novo mandato. Tanto eu quanto ele nos comprometemos e vamos cumprir de mandar emendas impositivas esse ano, tanto para as universidades, quanto para, eventualmente, também algumas entidades que fazem esse serviço. Eu estou programando aqui fazer uma parceria para ter um laboratório canábico. Que legal. Isso é muito Então, importante. é bem possível aqui também que a gente faça. Então, vamos ter também a possibilidade para que esses parlamentares possam também continuar ajudando o tema, aportando recursos de emendas individuais, até mesmo depois do Congresso Nacional. Eu vi alguém falando da bancada da cannabis, eu Boa, faço parte também bem da lembrado. bancada, tenho conversado com outros deputados e tal. Então, enfim, Legal, estamos bem bem legal. animados. É importante, você falou sobre as universidades também, eu queria só fazer um hiato aqui. A Universidade do Rio Grande do Norte, ela recebeu uma autorização judicial para poder cultivar dentro dos limites da universidade. Eu Então, vi, assim, são eu vi, baby steps, né? eu vi. Passos de bebê, né? Que estamos dando, mas É estamos num isso caminho aí. muito bom. Eu consigo imaginar e prever um futuro bem legal para o uso medicinal da cannabis e industrial no Brasil, hein, pessoal? 2023 eu acho que promete. Estou bem animado Isso também. aí, um Um passo passo de bem cada vez, mas dado. assim, tá cada vez um passo bem dado, um passo seguro. E às vezes algumas pessoas, especialmente quando eu trato com pessoas que estão mais ligadas à área, pô, deputado, devia ter feito já, né, falar do plantio nas universidades ou ter avançado com outras coisas. Pessoal, eu posso garantir que eu consegui avançar com esse projeto porque eu talvez não avancei tanto assim. Porque às vezes quando a gente, né, aquela velha máxima, o ótimo pode ser inimigo do bom, né? Então, assim, o que é ótimo às vezes, tudo bem, é ótimo, mas a gente nunca vai avançar, então é melhor Exato. você avançar com o bom e daqui a pouco você consegue outras coisas. Então, e sempre assim, no meu caso, é importante reforçar isso, porque é o que eu tenho falado. Eu trato o tempo todo da cannabis medicinal. Eu sei que o uso recreativo é um tema que merece discussão e tal, mas os meus projetos sempre têm Aí. ligação com o uso medicinal. Só quem não conhece uma família ou quem não teve a curiosidade de poder pesquisar que não é tocado pelo assunto. Então, para você que está acompanhando a gente e não conhece ou acha que esse tema nós estamos falando de poucas pessoas e tal, que é Tá sei lá, uma interessado no coisinha boba, que lobby, está é o ajudando uma ou lobby, outra. tá, Marcelo? Esquece isso, É o gente. lobby da Esquece isso, isso não indústria e existe. tal. Meu, pesquisa, Não, procura aí Google. no. Dá um Google, Entra no, como diz, dá um no Google Seixar, aí, entra no coloca aí. Seixar e procura as histórias. Pronto, vai Procura as no histórias. Sechar e você vai ter aí Exatamente. muitas Porque quando famílias. eu falei isso numa outra live, inclusive, eu não me recordo da pessoa agora, inclusive, me desculpe a pessoa se estiver nos acompanhando, mas eu falei isso, se eu não me engano foi o Rafael Arcuri, eu falei com ele assim, que é o presidente da Associação Nacional de Cânhamo, né, no Brasil. Eu falei assim com ele que às vezes a pessoa, é muito fácil as pessoas, ó, deixando muito claro o nosso posicionamento aqui, a gente não tem nada contra o uso adulto, nada contra o ativismo, entendeu? Só que a nossa pauta é outra. Como o Caio falou, a gente está focado no uso medicinal da planta. A gente está interessado na saúde das pessoas. E às vezes a gente recebe alguns haters aqui, digamos assim, no Sechá, criticando, porque tem que liberar o cultivo, tem que plantar, que é mais barato. Aí eu falei com o Rafael, eu falei assim, você já imaginou para uma mãe que às vezes vive numa situação de vulnerabilidade social, vive numa periferia de uma grande cidade como São Paulo, por exemplo, às vezes ela tem, o marido separou, largou, o pai deixa a esposa com 4, 5, 6 filhos para criar sozinha, essa pessoa ganha um salário mínimo, então, ou seja, como é que ela não aguenta nem sustentá-la com um salário mínimo. Imagina sustentar 4, 5 filhos, às vezes um ou mais filhos têm um problema de saúde, uma síndrome rara,
E só a cannabis consegue ajudar. Você já imaginou uma mãe dessa plantar cannabis em casa? A dificuldade que vai ser isso acontecer? É um gasto com energia, é um gasto com água, é um gasto de tempo para cuidar dessa planta, é um gasto para essa planta poder produzir o óleo que essa criança às vezes precisa. Então, assim, às vezes essas pessoas porque tem que liberar o cultivo, porque é mais barato, realmente, ele é bem mais em conta. Mas ele traz consigo outras nuances, outras dificuldades que as pessoas às vezes não enxergam, né, deputado? É muito fácil a gente falar assim, tem que liberar, é o cultivo mesmo, eu sou ativista e tal, mas não olha para um lado de uma mãe que está em situação difícil de vida, entendeu? E é importante também falar que, às vezes, quando você tem um produto de não boa qualidade, você acaba também, às vezes, uma mãe que poderia se beneficiar daquilo, ela tem Exato. uma impressão Ela tem uma negativa, experiência né? ruim com Porque aquilo. acaba que uma experiência ruim com aquilo. Então, ela fala, não, mas isso aqui não serviu nada para mim. Então, às vezes, a qualidade do produto, né? Da planta e tal, da maneira como você faz a retirada do extrato também. Então, tudo isso tem a ver também. Então, com certeza, acho que a gente tem que progredir, nós vamos Exato. chegar nesse nível, mas com certeza isso E com leva-se um responsabilidade. tempo e nós precisamos começar com Quando a gente está responsabilidade. falando É de isso, é saúde isso. pública, a gente não é brincadeira. É porque, nossa, vocês estão olhando o lobby farmacêutico, lobby empresarial, vocês estão focados em ganhar dinheiro com isso de maneira nenhuma. O dinheiro, é lógico que ele é uma consequência, às vezes, da venda desses produtos, as farmacêuticas vão se interessar por esse mercado, afinal de contas, é um mercado que traz uma rentabilidade boa, mas o foco não é esse. O foco é a saúde dessas pessoas que às vezes são as mais que precisam, que são essas mães que estão aí nas periferias, que estão lidando com síndromes raras dos seus filhos, às vezes nem sabe o que o filho tem e está sofrendo, e às vezes a cannabis ajuda essa pessoa. E como o Caio falou, a gente tem que levar qualidade de vida, com responsabilidade, porque se trata de uma questão de saúde pública. Então, fica aí o recado para as pessoas aí. Isso aí. Deputado, eu tenho outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Essa é legal. Existe alguma regra para poder conseguir os derivados da cannabis de forma gratuita, caso, estou falando aqui num cenário, caso haja aprovação, sancionamento da lei? Por exemplo, Não, tem esses sim. produtos só podem A ser regra. distribuídos por Vamos pacientes com lá. epilepsia, por exemplo, ou pacientes que convivem com outras patologias também poderão ser atendidos? Com diversas outras patologias, a prescrição ela é na liberdade do médico. O médico terá a liberdade para poder fazer a prescrição mediante o quadro que está apresentado por aquele paciente. A gente tem aqui algumas informações a respeito das mais triviais, né? Então, autismo, Parkinson, epilepsia, Alzheimer, esquizofrenia, esclerose múltipla, esse exemplo Alzheimer, exatamente, legal. dores crônicas, esclerose múltipla. Agora, sim, cada vez mais, né? Enfim, tem pessoas falando, olha, eu estou usando para ansiedade. Eu não sei como é que o médico que está ali acompanhando aquele paciente avalia isso, mas por isso também é tão importante a capacitação dos médicos da rede pública, né? Porque eles precisam estar atualizados em relação ao tema e seguros de que não terão nenhuma, vamos dizer assim, perseguição por estarem prescrevendo esse medicamento, que o Estado não vai punir, porque infelizmente eu já recebi casos de prefeituras punindo, esse médico está prescrevendo esse medicamento, que é um medicamento que é caro, que é custoso e tal, e que não temos na rede. Então, põe ele lá para trabalhar no, sei lá, entendeu? Coloca ele para trabalhar num lugar distante, A gente onde, dá um trote no enfim, médico, né? não vai conseguir falar com ninguém. Você cria ali uma dificuldade. Então, infelizmente, tem isso ainda. Então, nós também, através do projeto de lei, estamos garantindo uma segurança para os médicos e para toda a rede também, né? Porque são os médicos, mas também são os farmacêuticos que vão estar junto na entrega do medicamento, na própria administração da secretaria que vai
cuidar de um novo medicamento. Então, assim, eu não fiz a previsão da patologia, né? Porque isso, isso é né? uma O liberdade do médico vai médico. receitar ali, falar que é bom para tal Exatamente, patologia e ali vai passar a valer para essa pessoa. exatamente. O que nós colocamos é que, claro, o medicamento tem que estar aprovado na Anvisa. Já é Mas comum. isso é uma coisa óbvia. A Anvisa hoje já aprova quase Exato. 30 medicamentos, se eu não me engano. Já tem aprovação na Anvisa. E tem, inclusive, a previsão do THC. É claro que aí é uma exceção, né? Porque é um medicamento que ele acaba dando mais efeitos colaterais, enfim, no paciente, mas mesmo assim também tem a previsão, porque tem casos em que é importante ter o THC. Inclusive, estão me chamando aqui falando que vai fechar o local comigo dele. Vai fechar, tá A gente tem mais quase dando aqui. 5 minutinhos, então. Faltam Antes de 5 mais nada, eu minutos. queria mandar um beijo para minha mãe, que eu vi que ela entrou na live aqui agora, e para minha prima Renata Benetani, que também entrou. Um beijo no coração de vocês duas, amo demais vocês. E, Caio, por último aqui, eu ia fazer uma pergunta bem legal aqui, mas não vai dar tempo. A gente vai ficar para uma outra live, eu tenho mais perguntas para te fazer. Antes de mais nada, eu queria te agradecer também por você ter disponibilizado aí um pouquinho do seu tempo. Eu sei que sua agenda é bem cheia e é sempre um prazer poder contar com as suas falas aqui no nosso portal, tá? O Seixá gosta muito do seu trabalho e admira demais Muito obrigado. a sua pessoa também como ser humano, como o Caio França. Muito obrigado pela gentileza, pelo convite. Eu não sei, mas é importante esclarecer. Essa live vocês vão publicar ela vai conseguir publicar ela no feed, não? Opa, Vocês vão deixar ela à disposição? Então, beleza. Porque tem algumas pessoas que me perguntaram. Se quiser depois até publicar, não sei se dá para publicar de forma colaborativa. Depois vê se você conseguir publicar. Senão, eu depois só explico para alguns seguidores que não conseguiram acompanhar devido ao horário, que vai ficar no feed da Seixá. Ela fica no nosso e no seu também, para quem não conseguiu acompanhar a live. Uma coisa importante também é que, além do feed, a gente coloca ela depois no YouTube também, do Seixá. Então, no YouTube, as pessoas conseguem voltar, passar, acelerar. É uma forma de visualização mais melhor. Prática. Mas é isso, deputado. Muito obrigado mais uma vez. Aí. Perfeito. Eu queria, antes de terminar, abrir o microfone do Seixá também para você falar o que você quiser, dar seu recado, mandar um beijo para quem você quiser. E é isso. Quero mandar um abraço a todos vocês, agradecer pela gentileza do convite, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando esse nosso projeto, quero compartilhar esse momento, especialmente com as famílias que fazem uso da cannabis medicinal e que lutam, às vezes, de forma judicial para conseguir ter acesso a esses medicamentos, que tem me ajudado muito, me dado forças. E para as pessoas que são simpatizantes ou têm empatia pelo tema, conhecem, nós nunca estivemos tão perto de conseguir incluir a cannabis no SUS, que vai ser um passo gigantesco para os próximos passos que nós queremos dar em relação à medicina. Então, gente, me ajudem. Faltam 10 dias para o governador decidir se ele sanciona ou se ele veta o nosso projeto. Eu estou sentindo que tem clima para sancionar. Então, faz diferença se você for lá na postagem do governador e pedir, fazer hashtag #SancionaPL1180. Eu vou fazer outras atividades ao longo dessa semana e da outra. Vou publicar nas minhas redes, vou pedir apoio para o Seixá para eles poderem divulgar também. Vou fazer uma grande live aberta, vou fazer um bate-papo, vou fazer vou fazer um tuitaço ainda. Enfim, tem muita coisa, eu vou compartilhando com vocês, mas obrigado aí. Feliz 2023 com cannabis medicinal no SUS aqui em São Paulo. Valeu, obrigado, viu? 180, hein? Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, brigadão.